Vamos então até Brasília. Nós começamos com o caso que movimenta a semana. Os 34 denunciados, incluindo Jair Bolsonaro, na acusação de tentativa de golpe. E o que está acontecendo, a gente vai aos pouquinhos aqui te contando. A defesa do ex-presidente da República vem trabalhando normal, faz parte do jogo de qualquer defesa, e estão trabalhando, entre tantas coisas, para afastar os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento da denúncia. Julgamento esse que ocorre na primeira turma e a gente já vai chegar nessa pegada. Já tinha ocorrido uma primeira negativa para essa equipe de defesa de Jair Bolsonaro, ou seja, uma derrota para a equipe, porque não foi aceito o pedido. Agora, numa segunda tentativa, a PGR enviou ao Supremo um parecer contra essa segunda tentativa da equipe de defesa, ou seja, Eli Jonas Maia, e bem-vindo, hein? Bom dia para o Eli Jonas que está com a gente aqui em Brasília. Ou seja, eles estão tentando afastar os dois nomes que foram indicados por Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo e, novamente, não conseguiram. Exatamente, Elisa. Ótimo dia para você, quem está acompanhando a gente nesse sabadão. E até o motivo desse pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem que ser explicado também. O que eles estão alegando para tentar afastar esses dois ministros que fazem parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é a turma que vai julgar essa denúncia, se aceita ou não. O ministro, primeiramente, Cristiano Zanin, a defesa diz que ele foi advogado, a gente lembra? Ele foi advogado do presidente, agora presidente Lula, quando ele não era presidente, quando ele estava preso. Durante a campanha eleitoral em 2022, ele também era advogado da campanha. E o ministro Flávio Dino, hoje no Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Justiça do governo Lula e entrou com uma queixa-crime também contra o então presidente Jair Bolsonaro por alguns motivos. Essa é a alegação da defesa de Jair Bolsonaro para tirar esses dois ministros desse julgamento, que é um julgamento que está marcado para 25 de março, onde o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita ou não essa denúncia que foi oferecida pela PGR. Já houve uma primeira tentativa da defesa de Jair Bolsonaro de tirar esses dois ministros da primeira turma e tem também um pedido de Jair Bolsonaro para que esse caso seja analisado pelo plenário, quando 11 ministros, inclusive 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro, julgariam essa denúncia. Mas a PGR, então, nesse novo parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, diz que não há impedimento para que esses 2 ministros, Zanin e Dino, sejam afastados, não há impedimento para que eles julguem essa denúncia, para que tem que continuar, então, o rito processual. Vamos, então, passo a passo. A PF indiciou as pessoas que são investigadas nessa suposta trama golpista apontada pelas autoridades. A PGR denunciou 34 pessoas e agora enviou a primeira denúncia para julgamento, embasando 8 pessoas no primeiro núcleo. Dentro dessas 8 pessoas tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse caso vai ser julgado, analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que já foi marcado para 25 de março. Nessa primeira turma, há 5 ministros. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está tentando tirar 2 pessoas, que são esses ministros, alegando que há um conflito de interesse. Mas a PGR, já houve uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo que não há impedimento. A defesa tentou novamente e agora a PGR enviou ao STF dizendo que não há mesmo impedimento. Então, segue o rito processual, mas a defesa, a gente tem informações que vai continuar tentando, de alguma forma, levar o caso ao plenário, onde 11 ministros devem julgar essa denúncia, se aceita ou não. E vale ressaltar, se a denúncia for aceita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aí sim os investigados se tornam réus e começa o processo, começa outra parte da defesa, que é o outro ponto desse processo que já vem. Polícia Federal, PGR, Supremo Tribunal Federal. Muitos pareceres, muitas decisões, muitas manifestações das defesas. E aí, se a denúncia for aceita pela primeira turma, começa o processo, a ação penal é aberta nesse caso. Elisa? Jonas Maia explicando tudo isso para a gente, um processo longo, né, Eli Jonas, que começa com a investigação da Polícia Federal. E até é importante a gente te ouvir para compreender como é que as defesas atuam, né? E o trabalho das defesas, que é esse mesmo, né? De manutenção ali da segurança dos seus clientes, a questão dos ministros que vão julgar esse processo todo. E, Eli Jonas, mais uma pergunta para você, porque a gente tem essa tentativa de retirar
2 nomes de ministros do Supremo que foram indicados pelo atual presidente. E também a defesa toda caminhando numa tentativa desse caso não ficar restrito apenas à primeira turma, né? Que ele fosse a plenário, por exemplo, que os 11 julgassem. Só que aí são pedidos diferentes, né, Elijonas? Esse aqui de agora só diz respeito à retirada desses 2 ministros e aí a questão de ser ou não em plenário, que por enquanto não conseguiram e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas certamente a defesa vai continuar trabalhando, né, nessa tentativa de, um caso como esse, com o nome de um ex-presidente da República, vocês não podem deixar só numa primeira turma, né? É assim que a defesa de Jair Bolsonaro também tem se manifestado. Exatamente, Elisa. Um ex-presidente, ex-ministro, tem general também que fazia parte da cúpula do Executivo Federal, a escala máxima do governo do Brasil, da República do Brasil, estão agora denunciados e devem ser julgados por essa primeira turma. A defesa está argumentando e recorrendo dessa primeira decisão que já houve do Supremo, da presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que não há impedimento. Os próprios ministros também, Cristiano Zanin e Flávio Dino, já se colocaram como não estão impedidos de julgar esse caso. Dizem que não há impedimento. Então, a defesa continua tentando mais um recurso e agora o Supremo Tribunal Federal, como é de praxe, faz um pedido de manifestação à PGR, que agora enviou, dizendo que realmente não há um impedimento para que esses ministros sejam aptos a julgar essa denúncia. E é importante até destacar, realmente também explicar, Elisa, está se falando muito nas redes sociais, na internet, no dia a dia, o povo comentando que dia 25 vai ser o julgamento de Bolsonaro. Não é bem assim. É o julgamento da denúncia, se a denúncia vai ser aceita ou não. A partir da aceitação ou não da denúncia, começa o processo e aí sim um julgamento, a data é marcada. Nesse primeiro momento, a PGR denunciou. O Supremo Tribunal Federal marcou o dia, que é 25 e 26 de março, para aceitação dessa denúncia. E não só do ex-presidente Bolsonaro, mas também dos outros 7 denunciados pela PGR, que a gente tem que lembrar. Tem o ex-ministro Anderson Torres, tem o ex-ministro general Augusto Heleno, tem o Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, também tem o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha na época, que a PF aponta ele como alguém que aceitou uma trama golpista, aceitou um plano de golpe. São 8 pessoas ao todo. O que a defesa de Bolsonaro está tentando é, primeiramente, tirar o caso, tirar os 2 ministros, Zanin e Flávio Dino, dessa primeira turma que vai julgar a denúncia e um recurso também pedindo para que esse caso seja enviado para o plenário, onde aí sim seriam 11 ministros avaliando. Tem aquele plenário que a gente acompanhou bastante durante outros processos, outros julgamentos, que todo mundo fica enfileirado num julgamento no plenário, acompanhando até em tempo real pela TV Justiça. O que atualmente está acontecendo, que já está definido, é que será julgada a denúncia na primeira turma e não no plenário. A defesa está tentando levar para o plenário e também tentando tirar esses 2 ministros, já que aí tem 5 ministros, seriam 2 a menos, seriam 3 ministros, e aí seria um outro processo também para saber quem julgaria ou não. O fato é que a denúncia já está marcada para ser julgada, dia 25 de março. A partir daí, se a denúncia for aceita, abre-se o processo ação penal para que depois, réus, se a denúncia for aceita, os réus se pronunciem, se defendam de todas as formas, como já vem se defendendo. Desde o começo, na Polícia Federal, quando começou a investigação, as defesas já começam a se defender durante o processo também com a PGR e agora também no Supremo Tribunal Federal. Após a abertura da ação penal, se os ministros da primeira turma, 5 ministros, aceitarem essa denúncia, começa a ação penal, começa o rito processual. O julgamento, assim, de fato, que a gente pode dizer, para que as defesas se coloquem em suas manifestações, falem tudo o que tem que falar, defendam os pontos, suas petições, como já vem falando, só que de forma mais incisiva, porque aí sim é o julgamento da ação penal. As pessoas viram réus e rés, mas aí, nesse caso, o que está acontecendo, de fato, nesse momento, primeira turma vai julgar a aceitação ou não da denúncia contra 8 pessoas do primeiro núcleo que foi enviado pela PGR, no dia 25 de março. E claro, né, Elisa, a gente vai acompanhar durante toda a nossa programação de 25 de março, será no fim do mês, se o Supremo Tribunal Federal vai aceitar ou não essa denúncia contra essas 8 pessoas. Vamos lembrar,
o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Anderson Torres, que foi da Justiça, foi secretário de Segurança aqui do Distrito Federal. Tem o ex-ministro Augusto Heleno, general que foi ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Tem também o Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, que fechou uma delação premiada, uma peça fundamental, peça-chave nessa investigação. Tem também o Almir Garnier, que foi comandante da Marinha. Então, tudo isso a gente vai acompanhar. Se o Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, julga, aceita ou não essa denúncia. Elisa. Primeiro grupo, então, a ser analisado. Por enquanto, ninguém é réu de nada. Eles são denunciados, acusados pelo Ministério Público, e aí o Supremo vai decidir se eles vão ou não virar réus, e aí todo o trâmite de julgamento.